Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui com mais uma aula, agora a lição de número 7 com o tema Paulo, exemplo de liberdade. Nós vamos aqui estudar 1 Coríntios 9, tá certo? Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participa conosco. Você que já está comentando, coloque aí também o nome da sua cidade. Tem pessoas aí do Pará, do Maranhão, tem pessoas do estado do Ceará participando, tá certo? Eu agradeço a cada um de vocês. Iniciando aí a lição de número 7. Como eu falei, lição de 7, Paulo, exemplo de liberdade. Hoje nós vamos entender o que é realmente essa liberdade cristã e por que Paulo é esse grande exemplo. Leitura bíblica para estudo, 1 Coríntios 9, do 11 ao 27. Essa é a revista que nós tomamos por base. Se você quer que a gente comente outras revistas aqui no nosso canal, coloque aí nos comentários, tá certo? Textuário e verdade prática, introduções e logo em seguida os nossos pontos. Textuário. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Verdade prática. O compromisso com o Evangelho é maior do que qualquer direito pessoal. Olha só, pessoal. Isso aqui é interessantíssimo, tá? E a nossa introdução. No capítulo 8, vimos que a liberdade do cristão não é regida pelos seus direitos, mas pelo amor ao próximo. Paulo instrui os irmãos a abrirem mão de certos direitos individuais em favor da unidade entre os irmãos e do testemunho da igreja perante os de fora da comunidade cristã. A ética cristã consiste em colocar as necessidades do próximo acima de nossos direitos individuais. Como eu já falei, é muito melhor abrir mão da razão para evitar um conflito. E se você for preciso pagar, pague para que você tenha paz de espírito, tá certo? No capítulo 9, Paulo ilustra esses princípios através de sua própria vida abnegada. Ele enumera vários direitos aos quais faria jus na qualidade de apóstolo, mas demonstra como abriu mão de todos eles para que o evangelho fosse pregado com liberdade, sem obstáculos, ao maior número de pessoas possível. Paulo está dizendo que abriu mão dos seus direitos. Ele teria que vários números a citar, mas pelo evangelho, para que o evangelho fosse pregado, ele abre mão desses seus direitos, tá certo? Porque ele queria alcançar o maior número de pessoas possíveis. Os nossos pontos. Primeiro ponto, autenticidade. Autenticidade do chamado, autenticidade dos direitos e autenticidade da liberdade. Ponto 2, direitos, casamento, sustento, legalidade. E ponto 3, renúncia. Liberdade para renunciar, renunciar para pregar a todos, prêmio da renúncia e por último a nossa aplicação pessoal, tá certo? É o que nós vamos abordar aqui na nossa aula. Autenticidade. Primeiro tópico, autenticidade no chamado. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Isso Paulo advertindo o povo de Corinto, né? Alguns crentes de Corinto questionavam o chamado de Paulo e a autenticidade do seu apostolado. Havia aqueles que o consideravam um impostor. Devido a isso, Paulo não teria direitos nenhum, nem liderança sobre aqueles irmãos. Por toda a carta, Paulo argumenta como se perguntasse: o que prova que alguém é verdadeiramente um apóstolo de Jesus? E ele mesmo enumera esses requisitos: ter visto a Jesus, trabalhar pelo evangelho e produzir frutos. Ou seja, pessoal, hoje, né, eu respeito, tá? Existe aí pessoas que foram levantadas como os apóstolos, mas elas não viram Jesus, elas não seguem esses requisitos, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Ele tinha todos os predicados de um chamado autêntico.
qualquer outra pessoa poderia questionar o seu apostolado, menos a igreja de Corinto. Por quê, pessoal? Que só não a igreja de Corinto poderia fazer esse questionamento. E nós vamos ver aqui agora. Paulo gerou aqueles irmãos em Cristo. Paulo os compara ao selo de seu apostolado. O selo é um carimbo que prova a autenticidade, ou seja, a própria existência deles como seguidores de Cristo e prova de seu apostolado autêntico. Aquele povo de Corinto era o ponto ali do seu próprio selo, tá? O que Paulo estava dizendo? Olha, porque foi através de Paulo que aquele povo teve o conhecimento de Cristo. Foi através de Paulo que eles tiveram o conhecimento do Evangelho. Então, Paulo tem essa autenticidade. Reconhecida a autenticidade do seu apostolado, Paulo teria inúmeros direitos e privilégios legítimos, mas resolve abrir mão de todos eles para pregar, né, o Evangelho a todos os grupos que viviam em atrito na igreja de Corinto. Lembra lá do grupo? Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, eu sou de Cristo. Paulo tinha autoridade e poder aí para pregar a todos esses grupos. Paulo tem o cuidado de não afirmar que os coríntios são sua igreja. A igreja ela não tem dono. Nós aprendemos, né, que Deus não nos dá aí um documento dizendo que a igreja é do pastor. Não. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. O pastor apenas está cuidando, tem que estar zelando para poder apresentar esta igreja ao Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo tinha esse cuidado para que ele não viesse dizer que a igreja era dele, ou de sugerir que ele é a causa de sua salvação. Outra coisa importante, Paulo vai deixar claro que quem salva é Jesus Cristo e não ele. Somente Jesus é o Salvador. Antes, Coríntio é a lavoura de Deus, e a existência de uma comunidade de Cristo ali é resultado da fidelidade de Paulo como lavrador de Deus. Então, a igreja de Coríntio é a lavoura e Paulo é o lavrador. Paulo foi aquele que cuidou, aquele que zelou para que esses frutos pudessem crescer, né? Essas plantas pudessem crescer e frutificar. Tá certo? Ponto 2. A autenticidade dos direitos. Não temos nós o direito de comer e beber? Paulo faz esse questionamento, né? E também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefa. Paulo defende direitos legítimos no cumprimento do seu chamado apostólico. Paulo está dizendo o seguinte: olha, Pedro tem a sogra. Se tem a sogra é porque tinha uma mulher. Então nós também não tínhamos direito de comer, de beber e de ser casados? Sim, só que Paulo decidiu abrir mão desse direito. Ele não quis casar, é um direito dele, é uma vontade dele, é uma escolha dele. E aí sim, deve ser respeitado. Tá certo? Primeiro, o direito ao suporte da igreja e sustento material digno. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Se ele trabalha na igreja, na obra, ele deve ser sustentado, assim como os que trabalham nas empresas recebem o seu dinheiro, sem que ele precisasse trabalhar em outro ofício, enquanto o trabalho do ministério lhe tomasse todo o tempo e potencial. Olha, eu sou totalmente a favor de quando o pastor realmente se dedica à obra, ele ser mantido pela igreja. Portanto, que ele não tenha nenhum outro trabalho fora. Se ele quer abrir mão para se dedicar à igreja, então ele tem que se dedicar à igreja. Então a igreja tem a responsabilidade de manter ele. Agora, se ele quer dizer que vai viver só para a igreja e a igreja mantém ele e ele quer fazer outro trabalho fora, aí está errado. Tá certo? A Timóteo, Paulo diz que o trabalho é digno, né? O trabalhador é digno do seu salário. Claro, todo mundo que trabalha quer receber. O ministério é uma obra excelente e que, em muitos casos, demandará a integralidade do tempo para que seja exercida com excelência. Precisará do tempo integral, né? Se tivesse escrito assim seria mais fácil. Precisará desse tempo integral, então ele precisará de
todo o dia mesmo para fazer a obra, para acompanhar os irmãos, para poder estar fazendo ali as visitas, para poder estar estudando, para que à noite possa trazer uma palavra, para que possa ter tempo de estudar e ver o que está acontecendo na igreja para tentar resolver. Então ele precisa sim dessa integralidade. Mas se a pessoa quer viver da obra, que ela viva da obra e a igreja faça com que ele seja sustentado, tá certo? É algo bíblico, digno e autêntico. O segundo direito mencionado por Paulo, do qual ele abdicou, que ele abriu mão, era o de casar e fazer-se acompanhar de sua esposa, mulher irmã. Claro que ele está falando mulher irmã aqui, não é irmã dele, né? É irmã entre os irmãos, né? Os crentes, né? Como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, né? Nesse caso, Paulo teria o direito de pedir à igreja que suprisse as necessidades tanto dele quanto de sua esposa. Se Paulo havia sido casado em alguma época, é difícil determinar. Nós não conseguimos determinar. Tem umas pessoas que dizem que Paulo já foi casado, outras dizem que não. Aí entra o questionamento, mas Paulo fala com tanta autoridade sobre o assunto. Nem sempre, pessoal, nem sempre nós temos que fazer algo para saber de algo. Por exemplo, você pode entender na teoria, a prática é outra coisa, tá certo? Então você vai falar de teoria, você não vai falar de prática. Mas à vista de seu conhecimento da vida de casado, é plausível supor que ele já havia sido casado. Tá? É uma suposição. Os estudiosos que assim pensam sugerem que ele poderia ser vivo ou mesmo ter sido abandonado por sua esposa em razão de sua conversão. No caso, viúvo, né, pessoal? Paulo poderia ter sido viúvo, tá? Viúvo, ou poderia ter sido abandonado por sua esposa. Isso é suposição, tá? Nós não conseguimos afirmar, tá certo? Paulo tinha suas razões para trazer seus ensinamentos. A autenticidade da liberdade. Eu, porém, não tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isso para que assim se façam comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Paulo está dizendo, olha, eu estou escrevendo isso aqui, mas não é para trazer a lembrança de vocês que vocês têm que me sustentar, que vocês têm que cuidar de mim, não, pelo contrário, tá certo? Paulo prefere morrer do que se vangloriar em alguma coisa. Paulo vai fazer uma citação muito linda aos Gálatas. Ele diz assim, mais longe esteja de me gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então a glória de Paulo é em Cristo. Embora tivesse todos esses direitos, Paulo exerce a liberdade de poder abrir mão de muitos deles por um objetivo maior, e assim ilustrar a aplicação autêntica e equilibrada da ética cristã. Se tem uma pessoa que sabia dar a outra face, que sabia abrir mão dos seus direitos para prevalecer o amor, para prevalecer o equilíbrio, para prevalecer a pregação do evangelho, para alcançar as vidas, esse nome é do apóstolo Paulo. Em nenhum momento ele condena os direitos do sustento ministerial e do casamento, como veremos nos próximos tópicos. Ele primeiro defende esses direitos como autênticos e, ao final, reivindica a liberdade para renunciá-los em favor da causa do evangelho. Paulo estava dizendo assim, olha, eu tenho um direito, mas eu abro mão desse direito por amor ao evangelho, pela causa do evangelho. E quantos pastores hoje, pessoal, está aí em igrejas pequenas, igrejas que estão começando agora, igrejas minúsculas, que às vezes a igreja não está rendendo ainda nem para pagar o aluguel, a água, a luz aos irmãos que chegam ali para ajudar. Quantos pastores estão sofrendo? E quantos pastores de ministério grandes não assistem os pastores das congregações pequenas? E aí eles ficam com esse sofrimento, que não era necessário isso, tá certo? Então, Paulo abre mão desses direitos para não sobrecarregar os irmãos em Corinto. Paulo destaca com propriedade o princípio superior da renúncia, que consiste em abrir mão de seus direitos pessoais, ainda que legítimos, em benefício do próximo.
imitando a atitude de Cristo. A preocupação de Paulo é que as cristãos que se julgavam fortes, os cristãos que se julgavam ali fortes, né, não levem os cristãos fracos a perderem a fé. Ele não se preocupa se os cristãos fortes se sentirão ofendidos pelos fracos. Olha a coisa interessante. Paulo não está preocupado se os cristãos fortes, fortalecidos na fé, seriam ofendidos pelos fracos. Ele estava preocupado era com os fracos, para que eles não viessem se perder da fé. Porque quem já está alicerçado, a pessoa que está fortificada na fé, ela vai passar por luta, dificuldade, vão falar mal dela, vão fazer muita coisa, ela vai permanecer firme. Mas um cristão que está começando agora, uma pessoa que é nova convertida, que não tem estrutura, se ela passar por algum momento desagradável, ela abandona a fé, porque ela não tem raiz, ela não tem estrutura. E Paulo estava preocupado com essas pessoas. Para os fortes, é como se dissesse, seus direitos são irrelevantes. Sua incumbência maior é imitar o Cristo que abriu mão de seus direitos divinos a fim de tornar a salvação possível a todos. Essa incumbência, o que me cabe, é abrir mão dos meus direitos por Cristo. É isso que Paulo estava dizendo. Por Cristo eu deixo tudo. Tá certo? Esse é o maior exemplo de Paulo. É por isso que nós vamos entender que Paulo manda imitar ele, pessoal. Direitos. Vamos falar sobre direitos aqui, tá? Casamento. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e servos. Paulo menciona o direito de casar e levar consigo uma esposa crente, podendo prover a ela a proteção e sustento. Era costume da época casais cristãos viajarem juntos para pregar o evangelho. Isso é interessantíssimo, né? Outros apóstolos, e especificamente Tiago e Cefas, que eram conhecidos dos coríntios, tinha cada qual a sua esposa e podiam desfrutar desse direito. Pessoal, era um costume que os casais saíam para pregar. E hoje, qual é o costume hoje? As pessoas saem para pregar nas outras igrejas e deixam sua esposa em casa. Muitas das vezes os pastores viajam, fazem turnê e deixam a esposa. Isso é algo muito perigoso. É uma coisa que pode lá na frente não dar tão certo. Então, se você que é pregador do evangelho, você que é pregadora do evangelho, se puder levar o seu esposo, leve. Se puder levar a sua esposa, leve também, tá certo? Então, ele fala aqui sobre o direito de casar. Mais uma vez, ele cita Tiago e Cefas, que era irmão do Senhor, e ele abre mão do direito. Olha, eles escolheram casar, mas eu não quero casar, tá certo? Isso é um direito de Paulo. E aqui a questão do sustento. Quem jamais viu a guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come a sua fruta? Ou quem apacenta um rebanho e não alimenta do leite do rebanho? O que é que Paulo está dizendo? Olha, alguém aí paga para ir para a guerra, tem um financiador dessa guerra. Alguém aí planta e na hora que nasce o fruto não vai desfrutar dele? Ou alguém que está aí apacentando um rebanho, na hora lá de tirar o leite para tomar, ele fica só olhando, ele não toma, né? Então Paulo já vai fazendo essas citações. O apostolado era considerado como um ofício, um trabalho em prol da igreja, que exigia esforço e dedicação. Alguns dos apóstolos, pela importância da missão e até pelo chamado que receberam de Cristo, escolheram abrir mão de suas profissões para se dedicarem de maneira exclusiva à pregação do evangelho. Paulo compara o ofício apostólico a 3 profissões muito comuns à época. Pessoal, se os irmãos abriram mão de suas profissões para se dedicar ao evangelho, alguém teria que manter. Eles teriam que comer, eles teriam que ter veste. Então é isso que Paulo está fazendo essa citação. E agora ele vai fazer a comparação aqui do ofício apostólico com 3 profissões, que seria qual? A primeira, soldado; a segunda, agricultor; e a terceira, o pastor de gado, não de ovelha, o pastor de gado, que é essas 3 perguntas que ele faz aí, já aí no começo do nosso texto, tá certo? Ele pergunta qual é o soldado que vai à guerra à sua própria custa. Quem é o agricultor que, após
colheita da lavoura, não pode comer da colheita que ele mesmo plantou e colheu. Ele não pode participar do seu próprio trabalho? Se o obreiro é digno do seu trabalho, digno do seu salário, seria justo que ele precisasse ir ao mercado comprar legumes? Ora, se eu planto batata, se eu planto cenoura, se eu planto beterraba, quando eu colher eu vou ter que ir no mercado comprar. É mais ou menos isso que Paulo estava dizendo. Qual o pastor que, após cuidar do rebanho, que tem que ir comprar 1 litro de leite para alimentar a si mesmo e sua família, e só depois voltar para continuar cuidando e protegendo o rebanho? Então são as coisas bem interessantes aqui, tá certo? Paulo aplica esse mesmo raciocínio ao ofício apostólico, demonstrando que é lógico e justo que aquele que dedica sua vida à causa do Evangelho, gerando milhares de frutos, seja sustentado por estes frutos. Se isso é verdade para o soldado, para o agricultor e para o pastor do rebanho, também o seria para o apóstolo. Se era verdade que no que diz respeito à profissão seculares, quanto mais seria em relação à obra de Deus. Então, pessoal, o que Paulo está dizendo? Se a pessoa quer se dedicar à obra, está ali mesmo estudando, evangelizando, quer o crescimento da igreja, ele deve ser mantido. Ele deve sim ser mantido pela igreja. Agora, o que não dá é a pessoa ter que trabalhar fora, chega tarde da noite e à noite vai fazer o culto. Ela não estudou, ela não se preparou, ela não orou, não teve tempo para se consagrar. E aí, muitas das vezes, é por isso que a igreja não cresce. Então, quem está na frente da obra deve ser mantido, sim. Eu não tenho nada contra isso, tá certo? Agora, claro, se você mantém um pastor e ele não quer estudar, ele não quer visitar, ele não quer orar, ele não quer se consagrar, ele não quer cuidar da igreja, aí você não deve manter mesmo não, tá certo? É uma via de mão dupla, tá certo? Vamos lá. Legalidade. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa trigo, ou quando debulha, né? Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Claro que Deus não está... Aqui não é a situação que Deus está preocupado se o boi vai trabalhar e não vai comer. Claro que o boi vai comer. Ele está preocupado aqui no sentido das pessoas. Está dizendo assim, olha, se está lá na lei dizendo que o boi lá que está debulhando, a boca não será fechada, ele também deverá comer, deverá também se alimentar, quanto mais os que fazem a obra do Senhor. Paulo se refere às Escrituras, né, Deuteronômio 25:4, para lembrar que esses direitos estão fundamentados na lei. Quando Deus fornece diretrizes a ele, dá aos que aram, semeiam, debulham, a expectativa de participação da colheita. Está dizendo o seguinte, ó, as pessoas que plantaram, trabalharam plantando, colheita, trabalharam na colheita, trabalham também aí na questão da criação dos animais, também devem participar disso. Claro que eles teriam e devem ter o seu pago, né? Tá certo? Uma vez que Paulo arou, semeou e trouxe uma colheita para a ira de Deus em Corinto, ele teria o direito de contar com o suporte dela. Aliás, se outros apóstolos passaram pela cidade e tiveram direitos diferentes a essa colheita, Paulo ainda mais. Até dos animais Deus cuidava e impedia que se atasse a boca do boi enquanto trabalhava, porque senão o boi ia morrer de fome, né? Paulo demonstra que não é somente com os animais que Deus está preocupado, mas com o obreiro que trabalha na obra para que viva dignamente. Isso aqui está corretíssimo. Se a pessoa trabalha na obra de verdade, se dedica à obra, ela deve ser mantida assim. E agora nós vamos para a renúncia, pessoal. Isso aqui é muito difícil, né? Poucas pessoas querem renunciar, mas a nossa vida com Cristo é com renúncia. Liberdade para renunciar. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo do Evangelho de Cristo. Os coríntios se orgulham de seus direitos. Se Paulo tinha algo de que fosse orgulhar, era de ter
abdicar de seus direitos. Paulo está dizendo assim, ó, vocês querem se vangloriar? Eu me vanglorio de abrir mão dos meus direitos, para não pesar a vocês. Em outras palavras, o orgulho de Paulo é um não orgulho. Paulo não quis tirar nenhum proveito próprio do evangelho em relação aos coríntios. O próprio Paulo depois vai fazer uma citação dizendo que a misericórdia é fonte de lucro. E hoje muitas pessoas querem tirar proveito da situação, mas Paulo não. Paulo se coloca como apóstolo, que é um servo, estava pronto para servir a igreja e o povo. Ele tinha o direito de receber o necessário para o seu sustento, e o recebeu de algumas igrejas para que ele servisse em Corinto. Mas nesse caso específico, preferiu abrir mão para não criar embaraços à pregação do evangelho naquela cidade. Foi o que Paulo fez. Paulo abriu mão para não ter problema. Ah, vocês estão fazendo confusão, que não quer me dar nada. Deixa, fica com isso aí. Eu vou pregar aqui na cidade, vou dar prioridade ao evangelho e o Senhor proverá. É exatamente pelo fato de Paulo haver renunciado aos seus direitos que ele tem liberdade de pregar o evangelho plenamente. Paulo sabia da outra face, né, pessoal? Essa é a sua recompensa. Já que o apóstolo prega sem cobrar, e sem exigir seus direitos, como benfeitor espiritual dos seguidores de Cristo em Corinto, ele tem o direito e a liberdade de pregar o evangelho a todos com toda a autoridade, até os que criticavam a ajuda financeira aos apóstolos. Olha só, Paulo pregava sem cobrar. E muitas das vezes as pessoas querem cobrar para pregar o evangelho nas igrejas. Eu não estou falando que as pessoas não devem ser ajudadas, até porque as pessoas vão sair de suas cidades, muitas das vezes vai sair dos seus estados, muitas das vezes vai ter que ter o transporte, tem que ter um lugar para ficar. Eu não sou contra você ajudar agora. Agora a pessoa diz, eu só vou por tanto, eu só prego por tanto, se me der tanto. Aí não, né? Aí fica um negócio meio estranho, tá certo? Então Paulo tinha autoridade, porque até os que criticavam que ele estava sendo ajudado, e que os apóstolos estavam sendo ajudados pelas igrejas, Paulo tinha autoridade sobre isso, porque Paulo abriu mão disso aí para que o evangelho viesse prevalecer. Por mais que nós venhamos ter percas em nossas vidas, mas que o evangelho possa ser pregado e as vidas possam ser alcançadas em nome de Cristo, tá certo? Dando continuidade aqui já no tópico de número 2, renunciar para pregar a todos. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. O contexto de se fazer tudo para com todos demonstra a disposição de Paulo de abrir mão de seus direitos pessoais e de comportamentos que possam prejudicar a fé dos cristãos mais fracos, tá? Caso contrário, Paulo poderia simplesmente defender os direitos dos cristãos fortes de comer a carne oferecida, como foi nas aulas passadas, né, aos ídolos, e argumentar em favor deles. Pessoal, esse versículo aqui é muito interessante, viu? Tem pessoas que usam esse versículo e fazem uma aplicação errônea, tá? Eu já ouvi pessoas dizer assim, como é que eu vou ganhar os ímpios se eu não estiver no meio dos ímpios? Claro, você tem que ganhar os ímpios, você tem que estar lá. Mas é não realizar as práticas dos ímpios. Preste atenção. Se eu usar esse versículo de forma errada, então para mim ganhar uma pessoa que usa droga, eu tenho que usar droga. Para que eu possa ganhar para Cristo uma pessoa que bebe, eu tenho que beber com ela. Para mim ganhar uma pessoa que se prostitui, eu tenho que me prostituir? Não, não é assim. Então nós temos que entender, tem pessoas que aplicam o versículo de forma errada. Paulo está se referindo aos irmãos de Corinto, tá certo? Ele estava preocupado com aqueles mais fracos dentro da igreja, para que viessem ser fortalecidos e não viessem perecer na fé. Vamos lá. Ele trata dos pontos de tensão entre os coríntios, das áreas que geravam conflitos entre os fortes. Tá vendo aqui o que ele está dizendo? Então ele
mesmo sendo forte, estava no meio dos fracos para ganhar os fracos, para que esses fracos viessem a ser fortalecidos, que exigiam certos direitos, e os fracos, cuja fé era prejudicada ou dificultada em razão dessas exigências. Então não aplique o versículo de forma errada. Por quê? Porque você vai acabar se perdendo, e tem pessoas que usam o versículo para querer justificar as suas práticas. Paulo está falando dos irmãos fracos de Corinto. Ele não sugere uma disposição de transigir convicções cristãs. Podemos resumir suas afirmações da seguinte forma: para ganhar os pobres, estou disposto a viver como pobres. Olha só, não é se tornar pobre, é para viver como um pobre. Para ganhar aqueles cujas tradições étnicas é diferente da minha, estou disposto a mudar minhas preferências para ganhar aqueles que têm menos liberdade que eu. Estou disposto a abrir mão da minha liberdade cristã. Paulo estava dizendo o quê? Que ele estava disposto a ser flexível, mas ele não muda o seu caráter. Paulo não muda a sua personalidade. Ele se torna flexível para ganhar essas pessoas sem se corromper. Contudo, de modo algum, renuncio às exigências do Evangelho. Está aqui. A resposta está aqui. Paulo está sendo flexível. Olha, se for para ganhar os pobres, eu consigo viver como os pobres, sem problema nenhum. Mas Paulo não se torna um pobre por esse motivo. Tá certo? É por isso que eu citei que para ganhar uma pessoa que faz determinada prática errada, eu não tenho que fazer as práticas erradas. Tá certo? Para ganhar uma pessoa que comete crime, eu não tenho que cometer crime. Pelo contrário, eu tenho que apresentar o Evangelho para ele sem perder essas exigências. Aquilo que Cristo nos ensinou para ter uma nova vida. E agora o nosso ponto de número 3. Prêmio da renúncia. Ou seja, é premiado aquele que renuncia. Aquele que renuncia por Cristo recebe aí a recompensa do Senhor. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Os famosos jogos estímicos, um dos 2 mais importantes eventos atléticos daquela época, e outros jogos eram olímpicos, né? Pessoal, analisa comigo, ó. Um jogador de futebol, ele tem que renunciar a muita coisa, né, de exigências pelo clube para que ele jogue determinados jogos. Um corredor de atletismo passa 4 anos se preparando, treinando para correr ali, sei lá o que, uma corrida de 10 segundos, 8 segundos, 7 segundos. Porque ele quer ganhar o seu prêmio. Então ele passou 4 anos renunciando, tendo uma dieta, abrindo mão de seus desejos para ganhar aquele prêmio. Quanto mais nós abrimos mãos de nossas coisas para ganhar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, a recompensa que vem do alto. Eram patrocinados e realizados a cada 2 anos em Corinto. Eu citei o de 4 anos porque é nossas Olimpíadas, né, que aconteceram até recente no Brasil, mas lá era em 2 anos. As ilustrações esportivas servem para explicar como as coisas são. É óbvio que o atleta compete para receber o prêmio. Deve ser igualmente óbvio que cabe aos cristãos concentrar-se em alcançar o seu objetivo de se tornarem semelhantes a Cristo. Nós não corremos em busca de uma coroa corruptível. Lá eles... Por que a coroa era corruptível? A coroa lá era feita com folhas de louros. E um tempo essas folhas ressecavam e aí essa coroa se quebrava. Era apenas aquele momento de representação. Tá certo? Mas nós corremos em busca de uma coroa incorruptível. Tá certo? Aí a Bíblia vai nos advertir, né? Para que a gente tenha cuidado, para que a gente esteja de vigilância, para que ninguém venha roubar a nossa coroa. Que é essa coroa que Cristo nos dá, a coroa da vida, a coroa da salvação, tá certo? Os atletas se sacrificam a abrir mão de diversos prazeres e direitos.
Isso levando em conta que competem por um prêmio perecível, uma coroa feita de folhas de pinheiro ou de aipo silvestre, né? Portanto, os cristãos devem estar mais que dispostos a abrir mão de seus direitos para obter um prêmio que jamais desvanece, tá certo? Eu fiz a citação de folha de louro que também eram utilizadas, né? Por isso que vem aquela frase, as pessoas só querem receber os louros, né? Os louros não eram os passarinhos, mas eram essas folhas, essa premiação, que muitas pessoas só querem receber as premiações, tá certo? O trabalho para um e os louros para outros, né? Então, o que acontece? É uma coroa que vai aos poucos se desfazendo, mas a coroa que nós buscamos a obter, ela jamais desvanece, ela jamais será destruída, ela jamais irá perecer. Esse capítulo finda com uma advertência sobre a consequência temerosa de não praticar a abnegação, ou seja, abrir mão, abnegar-se, abrir mão daquele direito. É um direito meu, mas eu estou abnegando desse direito, abnegando, estou abrindo mão, tá certo? Ou o domínio próprio no que se refere à liberdade. Ele tornou-se exemplo do exercício correto da liberdade cristã ao renunciar legítimos privilégios apostólicos em nome da sua causa do Evangelho. Então, Paulo abriu mão sim dos seus direitos, mas não abriu mão da sua responsabilidade. Tá certo? Existe uma diferença. Uma coisa é eu abrir mão dos meus direitos, outra coisa é eu abrir mão da minha responsabilidade. Isso eu não posso abrir mão. Aquilo que me é de responsabilidade minha, eu tenho que fazer. A vida cristã não é regida somente pelos direitos, mas pela renúncia desses em favor do Evangelho. E eu poderia até dizer aqui, reformular a frase, né? Que a vida cristã não é regida somente pelos direitos, mas pela renúncia e responsabilidade em pregarmos aí o Evangelho, tá certo? Nós temos essa responsabilidade de pregar a verdade como ela é, assim como Cristo nos ensinou. Nossos agradecimentos, agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a você que é inscrita, a você que é inscrito, você que assistiu até o final. Que Deus em Cristo te abençoe. Se não é inscrito, se inscreve, tá? Dá essa força. Que a Bimené Oficial, minha esposa, aos familiares, aos amigos, a PEC por essa revista maravilhosa e ao YouTube por essa oportunidade incrível que nos dá aqui de levar o Evangelho até a sua casa, tá certo? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, vos guarde e até o nosso próximo vídeo.